Sim, a gente já conversou aqui sobre os cuidados com o filhote. A gente já pincelou aqui algumas coisas com cuidado com o gato adulto, mas o gato idoso é uma incógnita. Hoje, com a saúde do jeito que anda, com as técnicas novas, né? A alimentação diferenciada, o acompanhamento melhor desse gato, o gato que hoje não vai pra rua, porque a gente sabe que gato tem que viver domiciliar, o gato não tem que ir pra rua. Tutor Preventivo, tudo bem? Eu sou a doutora Débora, médica veterinária preventiva. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado com o gatinho idoso. Os gatinhos, eles passaram a ter uma vida mais longa. Então hoje eu atendo gatos de 15, 16 anos. O gatinho mais velho que eu atendi até agora foi um gatinho de 20 anos, que ele tinha um problema renal e a gente fazia controle, mas aí com o tempo, né? Com o avançar da idade também, ele chegou a uma fase que o corpinho dele já não aguentava mais e aí ele veio a óbito. Mas o gatinho mais velho que eu atendi tinha 20 anos de idade. Então vamos lá, qual que é uma das necessidades do gato idoso? Então a primeira necessidade é a alimentação, tá? Como em todas as fases da vida, a gente já falou aqui, cada animal vai ter uma necessidade de acordo com a fase da idade, né? Da idadezinha que ele tá ali. No gato idoso é a mesma coisa. Então o gato, ele não, depois de uma certa fase, depois dos 7 anos de idade, ele não vai continuar comendo a mesma alimentação. A gente vai trocar a alimentação desse gato. Como eu sempre falo aqui, a gente escolhe uma marca ótima para a gente estar utilizando, uma ração super premium para esse gato. E aí, quando ele faz 7 anos, eu mantenho a mesma marca, porém eu vou fazer a troca para uma ração sênior, que é a ração para gato idoso, tá? E aí a gente faz a troca dessa alimentação. Por que que a gente tem que fazer a troca da alimentação, doutora? Porque o gato idoso, ele vai ser um gato que ele vai dormir mais, ele já não é um gato mais tão agitado. Ele é um gato que ele precisa de um aporte nutricional diferenciado pelo envelhecimento dos órgãos dele. Ele é um gato que, como ele não bebe mais tanta água, ele pode ter um problema renal. Então tudo isso, uma ração de boa qualidade para um gato idoso vai se preocupar com isso. Outra coisa que acaba acontecendo é a pelagem do gato também. Ele já é um gato que não se limpa mais tanto, então ele pode fazer a formação de tricobezoar dentro do intestino. A ração boa, ela ajuda a eliminação das bolas de pelo que ficam dentro do intestino. E o gato idoso, ele fica muito magrelinho. Eu já peguei vários casos de gatinhos assim com 15, 16 anos que o gato vem pra mim bem caquético porque tá comendo a ração errada, tá? Então, primeiro cuidado é a alimentação, pessoal. Eu sempre bato nessa tecla aqui que a gente é o que a gente come, o gato vai ser a mesma coisa. Então, se a gente der uma ração de boa qualidade para esse gato nessa fase sênior, a gente vai inibir aí um monte de doenças, um monte de complicações que esse gato venha a ter. Então, a gente tem que mudar a alimentação do gato para que ele tenha um bom aporte nutricional, para que esse gato não fique desnutrido, para que esse gato não venha desenvolver, de repente, uma bola de pelo, um tricobezoar que é dentro do intestino, né? São o excesso de pelo dentro do intestino, uma pelagem feia, um gato com problema renal, por exemplo, por causa da alimentação, ou um problema no fígado pelo excesso de gordura alimentar. Então, trocar a alimentação do gatinho com 7 anos. Só um adendo aqui. Lembra daquilo que eu sempre falo pra vocês? Hoje você é um tutor de um gato adulto e logo ele vai passar a ser um gato idoso. Se você não faz aquela troca mensal da alimentação desse gato, quando ele chegar a idoso, ele não vai aceitar a troca de ração. Então, todo mês tem que trocar o sabor de ração do gato. Mantenha sempre a mesma marca e troque o sabor da ração. Outra coisa que tem que fazer, introdução de alimentos úmidos. Para o gato idoso isso também é super importante, tá? A alimentação úmida, ela vai facilitar se você tem que fazer a administração de uma medicação, se você tem que administrar um suplemento para esse gato, então ele vai facilitar isso e ele também facilita a ingestão de água, porque o alimento úmido para o gato é para isso. É claro que aquilo vai dar um prazer, o gato gosta e tudo mais, mas a ingestão de alimento úmido também ajuda a hidratar o gatinho. Então, tutor preventivo, se você não está fazendo esse cuidado de fazer a troca de ração todo mês, o saborzinho da ração todo mês e introduzir o alimento úmido na dieta do seu gato, vamos começar a fazer isso, que é para quando ele ficar idoso, ele aceite os alimentos úmidos e o sabor da ração que a gente vai ter que trocar para gato idoso. Combinado? Então, o primeiro cuidado com o gato idoso é a alimentação. O segundo cuidado que a gente vai falar hoje é sobre a ingestão de água dos gatos. O gatinho, ele já é preguiçoso. Ele não vai ficar ali levantando para beber água e tal.
Só que quando ele passa a ser idoso, por causa da idade mesmo, do avançar da idade, ele deixa de ser um gato tão ativo, ele deixa de brincar tanto, ele dorme muito, e aí isso vai diminuindo ainda mais a ingestão de água desse gato. Então, o cuidado que o tutor tem que ter é prestar bastante atenção na ingestão de água do gato idoso. Então, quais são os cuidados que a gente faz aqui? A gente pode introduzir uma fonte para aquele barulhinho estimular o gato a beber água. A gente pode aumentar o número de potes pela casa, tá bom? Então, em cada cômodo da casa que o gato tiver acesso, a gente vai pôr um potinho de água lá dentro. Lembrando que, se eu tenho 2 gatos, eu tenho que ter 2 potes de água em cada ambiente da minha casa. Porque se a água estiver suja, o gato não bebe. Se tiver em baixa quantidade de água, o gato não bebe. Se tiver água parada, o gato não bebe. Então, ele já é exigente. Ele não vai beber porque ele, eu vou levantar aqui e vou beber água. Não. Então, a gente tem que estimular esse gato a beber água e a gente estimula dessa forma. Coloque potinhos de água para que o seu gato tenha conforto em acessar esses lugares para beber água. Porque, de repente, ele está num sobrado, ele mora num sobrado e ele está lá em cima na cama do tutor deitado. Você acha que ele vai descer lá na cozinha para beber água? Claro que não, ele vai continuar deitado lá, tá bom? E aí, isso a gente vai evitar que esse animal ele tenha um processo de desidratação, tá? Alterações na função renal dele, porque o gato pode desenvolver problema renal nessa fase idosa. E a gente vai aliviar também para que ele não tenha infecção de urina, tá bom? Porque o gato que ele também não bebe água, não lava a urina, não lava a bexiga, desculpa, a gente vai ter um acúmulo ali de urina concentrada. E isso pode dar uma inflamação dentro da bexiga desse gato, problema renal e uma desidratação no gato. Combinado? Então, o segundo cuidado com o gato é a respeito da ingestão de água. Vamos aumentar o número de potes de água espalhados pela casa, ok? O terceiro cuidado que a gente vai fazer com o gato é aumentar o número de liteiras. A gente vai aumentar o número de caixas de areia. Só um adendo aqui, lembrando que quem tem mais de um gato tem que ter mais de uma caixa de areia. A gente não pode achar que só pelo fato de eu ter ali que o gato vai usar. Gatos, eles são muito exigentes, então tem gato que ele não vai fazer xixi se a caixa estiver suja, não vai fazer cocô se a caixa estiver suja, e quando passa a ser idoso ele fica ainda mais exigente, tá? Então a gente tem que aumentar o número de caixas de areia para que esse gato ele tenha conforto em fazer xixi. Então se eu tenho 2 gatos, eu tenho que ter 3 caixas de areia para que ele faça xixi sempre. Lembrando que não é só aumentar o número de caixas, eu tenho que dar conforto para esse gato idoso. Então eu vou colocar mais caixas de areia espalhadas pela minha casa. Então se eu moro num sobrado, o gato tem que ter acesso a uma caixa de areia no andar de cima e acesso à caixa de areia no andar de baixo. Porque se ele estiver lá embaixo, ele não vai subir para usar a caixa de areia, e se ele estiver lá em cima, ele não desce para usar a caixa de areia. Ele é preguiçosinho. E aí ele vai ficar lá deitado, concentrando urina, e você vai ter um gato com infecção urinária. Então vamos aumentar o número de caixas de areia. Já aumenta agora que ele é adulto, para que quando ele seja idoso, ele não tenha nenhum problema. Lembrando que os cuidados com vacinação, de vermifugação, né, porque o gato também tem verme quando ele é idoso, e cuidados com pulgas continuam os mesmos do gato quando ele é adulto, tá? Então ele passa a ser idoso, tem que fazer os mesmos cuidados. Ai, doutora, mas o meu gato ele tá desnutrido, ele tá magrelinho, qual que é a melhor ração? Converse com o seu médico veterinário. Pra gente fazer uma troca adequada de alimentação pro gato, se ele tá com algum problema, a gente precisa fazer exames. Esse gato precisa passar numa consulta com o médico veterinário. Ah, mas eu não posso dar um suplemento para gato idoso? Converse com o seu médico veterinário, ele vai ser a melhor pessoa para indicar para você um suplemento, se esse gato realmente precisar. A troca de ração adequada para este gato, se você não costuma usar uma ração boa, o médico veterinário vai saber te orientar sobre isso, mas coloque na sua mente que o gato precisa dos 3 cuidados essenciais quando ele passa a ser idoso. Então, a alimentação do gato idoso precisa ser trocada para a ração sênior. O número de potes de água, vamos espalhar potes de água para estimular o gato a beber água. E o terceiro cuidado é aumentar o número de liteiras, para que o gato faça bastante xixi, para não ter problema de infecção urinária ou problema no rim. Combinado, pessoal? Beijinho!